Vou falar um pouco sobre o relato da observação que fiz. Me chamo Caio Felipe e estou fazendo essa observação para a disciplina de PP3. Esse relato, dessa observação foi realizada no Colégio Estadual Dr. Antônio Carlos Magalhães e esse colégio está localizado no município de Catu, mais especificamente no distrito de Paulo Avrado. É um colégio que trabalha com ensino médio e é classificado como escola rural. E aí, eu delimitei o que é que eu iria avaliar. Então, o que é que eu avaliei? Os recursos didáticos utilizados no ensino de ciências, especificamente da química durante as aulas. Era isso que eu queria observar. Quais os recursos didáticos que eram utilizados para ensinar ciências? Como é que aconteceu, Como é que se deu a observação? Realizou-se a observação de uma aula de química, que essa aula é uma aula por semana, uma aula de um período de uma hora, e foi numa turma de terceiro ano de ensino médio. E eu busquei identificar quais são os recursos didáticos que seriam utilizados pelo professor para ministrar o conteúdo de isomeria em compostos orgânicos. Quais os critérios de avaliação? Eu observei qual é a relação do recurso didático com a realidade dos estudantes. Nesse caso, se haveria contextualização do que estava sendo exposto ali na aula. E observei se o recurso didático ele iria incentivar a dúvida nos alunos, para que os alunos posteriormente pudessem buscar as resoluções ou as respostas para os seus questionamentos. Nesse primeiro tópico de observação, critério de observação, que é a relação do recurso com a realidade do estudante, eu consegui observar algumas coisas. Primeiro, os recursos didáticos que foram utilizados foram somente o quadro branco e o pincel atômico. Então não existiam outros recursos didáticos, existia até uma televisão lá, só que não estava funcionando. A professora disse que estava com defeito. Então, os únicos recursos que eles tinham ali no momento da aula era o quadro e o piloto. As questões não eram contextualizadas. Eu observei ali a professora, fui ali olhando, enquanto ela estava ali anotando as questões no quadro. As questões eram bem assim, objetivas, não tinha contextualização do que estava sendo dito. Também na fala da professora, na exposição do conteúdo, não vi nenhum tipo de contextualização. Foi algo bem assim, tipo assim, é isso aqui que está no quadro e pronto. E durante esse momento, eu também observei que os estudantes começaram a fazer algumas piadas. E piadas tentando relacionar termos que a professora estava abordando ali. A professora estava falando ali de isomeria em cadeia. Os meninos fizeram uma piada lá falando de cadeia. Eu acredito que isso faz parte do processo do estudante tentar assimilar e relacionar ideias. Aí eu trouxe aqui uma definição de Moreira e Marini, citado por Farias, que vai dizer que na aprendizagem é imprescindível considerar o contexto social, cultural e econômico em que o sujeito está inserido, dando condições de o indivíduo participativamente do processo de aprendizagem e colaborar de forma consciente para as necessidades sociais que passam a perceber. Então, os autores aqui, eles dizem que o estudante, ou o sujeito, ele tem que ser imergido dentro desse contexto, para que ele possa participativamente do processo de aprendizagem, entender a realidade em que ele está inserido, entender a realidade que o rodeia e para que ele possa também intervir, colaborar de forma consciente com as mudanças e transformações que vão acontecer nessa sociedade. Farias também vai afirmar que, na perspectiva de Ausubel, há duas condições para haver aprendizagem significativa. A primeira está relacionada à disposição de aprender por parte do aluno, e a segunda está relacionada à potencialidade significativa do conteúdo a ser estudado. Ou seja, inicialmente o aluno ele tem que ter um desejo ali, uma vontade de querer buscar o conhecimento e, posteriormente,
o conteúdo ou o conhecimento ele tem que ter uma potencialidade, ou seja, ele tem que ser trabalhado de forma que o estudante ele possa explicar aquele conceito de várias formas possíveis. Isso quer dizer que ele vai compreender o significado do conceito. E ele vai poder aplicar esse conceito, essa ideia, de várias maneiras, em várias realidades, com várias abordagens. No segundo critério de avaliação, que foi observar a utilidade do recurso didático no processo de incentivar a dúvida entre os estudantes e, por consequência, a busca pelas respostas aos questionamentos, eu observei que a professora ela perguntava à turma, né, sobre as possíveis respostas para as questões. As questões, como eu disse, não eram contextualizadas, eram questões bem objetivas e ela perguntava, né, de forma objetiva, isso daqui é uma isomeria de cadeia, é uma isomeria de função. Eu perguntava assim, mas eram perguntas bem assim objetivas, sem qualquer tipo de comparação, analogia à realidade. A professora me confessou que não dominava o conteúdo, porque ela era formada em matemática e ela tinha que dar aula de matemática, física e química. Isso é uma realidade que a gente encontra dentro da escola pública brasileira. E por ela não dominar o conteúdo, ela não, na verdade, ela ficava receosa de tentar contextualizar, porque tentar contextualizar geraria dúvida entre os estudantes. E a dúvida que seria gerada entre os estudantes, uma hora ia fazer com que ela, dentro do limite de domínio dela, né, ela não conseguisse mais expor, né, aquilo que ela sabia. Isso está muito relacionado ao que a gente viu sobre a aprendizagem significativa. E a Ausubel vai dizer que a aprendizagem significativa é você poder expor um conceito, uma ideia, na verdade, expor o significado daquilo em diferentes contextos, em diferentes realidades. Você conseguir fazer analogias, você conseguir relacionar isso à vida real, à vida comum, a uma realidade, uma problemática de uma comunidade. Então, quando você domina o conteúdo a ponto de poder colocar ele, né, em várias realidades, com várias abordagens, então você realmente teve uma aprendizagem significativa, você entendeu o sentido da ideia. E talvez isso dificulte a contextualização dentro do ambiente escolar. A falta de domínio, inicialmente, mas também a questão de não conseguir dar significado àquilo. No entanto, a professora relatou que nas disciplinas de física e matemática ela consegue contextualizar, porque é uma área que ela domina mais. Então, ela me mostrou alguns experimentos que ela fez, alguns vídeos de experimentos que ela fez com os estudantes na aula de física, que eu também achei interessante. Em matemática, ela diz que também contextualiza, traz para a realidade deles. Rodrigues e Amaral, citado por Cato e Kawasaki, vai dizer que contextualizar o ensino significa trazer a própria realidade do aluno, não apenas como ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem, mas como o próprio contexto de ensino. Então, contextualizar é isso, é trazer a ideia para a realidade do estudante. E não só trazer isso de forma inicial, mas imergir o estudante, ou a realidade do estudante, no conteúdo. Então, é o estudante realmente sentir parte do que está sendo discutido, se sentir parte do que está sendo discutido. Entender que a sua realidade pode ser afetada por aquela ideia. Stein, citado também por Kato Kawasaki, vai dizer que a aprendizagem situada é uma estratégia instrucional que busca relacionar a matéria escolar às necessidades dos aprendizes. O ensino deve oferecer ambientes e atividades que propiciem a vivência dessas situações reais, concretas e práticas. Então, aqui, Stein vai abordar aqui o ensino, o objetivo do ensino,
é fornecer recursos para que o estudante possa transformar ou possa atuar na realidade que ele está inserido. Então, conteúdo por conteúdo não faz sentido, né? Somente se esse conteúdo estiver relacionado com a realidade em que o estudante vive. Então, o conhecimento é uma ferramenta, é um recurso para o estudante poder atuar em sua realidade. E as considerações finais, né? A contextualização contribui efetivamente para a aprendizagem significativa. No entanto, fatores como a falta do domínio dos conteúdos pode minar a utilização desse recurso durante as aulas de química, tornando assim a essencialmente mecânica. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com essa questão, porque as aulas de química já têm essa fama de serem difíceis, né? Química ser uma disciplina difícil e tudo mais. E quando ela não é contextualizada, ela se torna muito mais difícil, porque você não consegue relacionar ela com uma realidade. Você não consegue tornar ela algo que seja versátil a ponto de você aplicar em várias ideias, ou você possa fazer analogias. Então, se você não consegue dominar dessa forma, aquela ideia rapidamente vai ser descartada da sua mente, porque ela não se torna uma ideia essencial, uma ideia significativa. Aqui estão as referências e agradeço pela atenção de vocês, né, e espero que vocês tenham compreendido, né, meu relato de observação. Eu gostei muito da ideia, achei muito interessante e espero que em breve, né, na próxima disciplina, consiga também realizar observações nessa perspectiva.